Hoje, como é a última terça-feira do mês, né? A gente sempre faz a devoção da Nossa Senhora das Lágrimas, né? Mas primeiro eu vou conversar um pouquinho na palestra, falar um pouquinho com vocês. Depois eu separei um trecho do que Jesus conversou com a irmã Amália. E depois a gente reza o terço, tá? Encerramos. No Evangelho de domingo, na primeira leitura, que está nos Atos dos Apóstolos, a gente viu a história de que Pedro estava preso. Quando Pedro estava preso, está escrito no capítulo 12, no versículo 5, que a igreja rezava ardentemente a Deus em favor dele. Hoje eu queria conversar um pouquinho sobre oração. Porque a oração, ela é uma das pedras principais da nossa vida cristã. Não existe cristão sem oração. Tem jeito. Então a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Então a igreja estava fazendo uma oração de intercessão, a gente chama de oração compassiva. Nós vamos falar um pouquinho dela. Mas é tão interessante que para poder rezar, a gente precisa adquirir uma disciplina. É uma graça de Deus. A disciplina da paciência. Vocês acreditam que para rezar precisa de paciência? Por quê? Porque nós estamos inseridos num mundo que parece que vive na urgência e na emergência. Nada pode esperar. Então, eu anotei 3 frases que a gente fala muito quando a gente pensa em rezar, ou quando alguém fala assim, vamos rezar? A gente fala assim, eu realmente estou muito ocupado para rezar. Ou então, a gente fala assim, eu tenho tanta coisa importante para fazer que simplesmente não consigo encontrar oportunidade para rezar. Ou então, a gente fala assim, toda vez que eu penso em rezar, aparece alguma coisa que exige a minha atenção. Então, eu estou justificada, por que eu não rezo? Eu tenho tanta coisa importante para fazer. E a gente ainda está situado no mundo que fala assim, faça bem tudo que você puder fazer e Deus faz o resto. Já escutaram isso? Então, Deus faz, né? Deus vai completar aquilo que você não faz. É porque, na verdade, quando a gente pensa assim, a gente coloca a oração como o último recurso da nossa vida. A gente não entendeu que primeiro é oração, para depois ser o resto. Por que é tão difícil? Porque a oração não é um impulso natural nosso. Nós estamos no mundo que primeiro eu faço. Rezar depois se não deu certo. Quando eu vou rezar, eu tenho que me colocar diante de Deus, nu, com as mãos abertas, vazias, vulneráveis, para entender que eu não sou capaz de? Mas é nada. E que somente Deus é capaz de tudo através de nós. Compreende a diferença? Então a gente sempre fala, não, mas aqui, eu vou organizar catequese, eu vou fazer comida para os pobres da rua, não, eu vou fazer um tanto de coisa boa. Mas que sem a oração primeiro, isso pode ser uma manifestação, inclusive, da nossa impaciência. É tão sério isso. É tão sério entender que rezar é me colocar ali diante de Deus
e pedir a Ele. Por que exige um esforço? Por que um esforço e paciência? Porque eu tenho que tirar dentro de mim tudo aquilo que impede que o Espírito Santo possa falar comigo. E é muita coisa. Fora os nossos impulsos, que é a impressão que eu tenho que eu amarro o Espírito Santo, você não consegue ter liberdade dentro de nós. Porque não existe vida de oração sem falar do Espírito Santo de Deus. O que São Paulo fala na carta dos Romanos, no capítulo 8? Ninguém é capaz de falar Jesus é o Senhor, se não for pela ação do Espírito Santo em nós. Então, nós precisamos de entender, primeiro, que a vida no Espírito, a nossa vida cristã, é a vida do Espírito em nós. Porque a gente acha que nós é que fazemos. Na verdade, a oração é o trabalho do Espírito Santo em nós. É Ele que vai nos recriar. É Ele que vai nos ajudar nesse caminho de ter uma vida cristã. De verdade, aprender a se colocar diante de Deus com paciência. Isso é uma arte. É uma arte. É o Espírito Santo que vai nos ajudar, porque não é fácil. Por isso que é disciplina. Porque quando eu penso que eu vou fazer esse exercício de disciplina, eu preciso de algumas coisas. Primeiro, que eu tenho que reservar um horário para rezar. Então, eu tenho que ter um horário todos os dias diante de Deus, eu e Ele. Senão, como é que eu vou escutar o Espírito Santo? Que dia? Nunca. Nunca. Segundo, que eu tenho que aprender a viver o momento que eu estou vivendo. Isso se chama teologia do instante. Eu só tenho esse instante. Então, eu preciso aprender a ver, a ouvir, a reparar, a sentir, a saborear, viver agora. A gente não consegue parar. A gente para e a gente vive sete vidas num dia. Eu não entendo o desespero que a gente está vivendo. Para quê mesmo? Para adoecer. Nós estamos com a sociedade adoecida da ansiedade. Todo mundo está vivendo além. Não, nós só temos agora. Para viver diante de Deus. E quanto mais a gente rezar, quanto mais íntimo você for de Deus, é ali que você vai entender que, além do reparar, reservar um tempo para Ele, lá é o único lugar que eu vou encontrar força, segurança, confiança e coragem. É só nele. Onde mais eu vou conseguir isso? Com quem mais eu vou conseguir isso? Com ninguém, somente com Deus. Então, eu vou aprender primeiro a apresentar tudo diante dele. Então, a nossa vida cristã é essa manifestação do Espírito em nós. É o Espírito que vem trabalhar em nós. Então, quando a igreja se reúne para falar, para rezar para Pedro preso. Vocês lembram? Tinha 4 grupos de soldados, de 4, Pedro amarrado, coitado do pescador, tinha nada. Ainda tinha 2 soldados do lado dele. A igreja rezava ardentemente a Deus em favor dele. Isso se chama oração compassiva. A oração, ela é o princípio básico da nossa vida, e ela é o primeiro sinal da compaixão. Ela é uma manifestação da solidariedade humana. Quanto mais a gente rezar, quanto mais íntimo você for de Deus, mais consciência você vai ter que nós só temos um Pai. E que nós somos irmãos. Então eu tenho compromisso com você. Com você. Compreendeu? Então a dor do outro não pode me passar indiferente. Ele é meu irmão. Se nós fazemos um corpo só, esse corpo então tem um membro doente que nós temos que interceder por ele. Isso é oração compassiva. Quando eu apresento diante de Deus a necessidade do outro.
Isso é quando a gente aprende a rezar e entender que somos responsáveis uns pelos outros. Por isso essa oração é tão preciosa. Enquanto a igreja intercedia por Pedro, Pedro foi libertado. Compreende o valor disso? De estarmos juntos rezando uns pelos outros. Se vocês olharem na Bíblia aqui toda, quando Paulo na carta aos Colossenses, ele fala, no capítulo 4, ele fala para a gente perseverar em oração vigilante, com ação de graças, orando por nós. Está sempre pedindo, rezem por mim, intercedam por mim, porque nós, em Tiago, capítulo 5, ele fala, orais uns pelos outros. E isso é uma responsabilidade nossa. Quando a gente vai rezando, vai aprendendo a rezar, vai tendo mais intimidade com Deus, nós vamos descobrindo as misérias humanas. A miséria mais básica qual é? Qual é a miséria mais simples que a gente encontra o dia inteiro? É a miséria material. Qual é a pior miséria na escala, que é a última? A miséria espiritual. Então, qual a maior riqueza que eu posso te dar? Jesus. A maior riqueza que eu posso dar para cada um de vocês é Jesus. Qual a maior riqueza que você pode dar para o seu vizinho, para a sua casa? Jesus. Essa é a maior riqueza. Qual é a dívida que a igreja tem com cada ser humano? Avisar a cada um que cada um de nós é amado, é um sonho de amor de Deus. Cada um de nós foi criado, sonhado, igual está escrito em Efésios, capítulo 1. Antes da criação do mundo, eu te criei. Você existe porque eu te amo, ponto. Cada um de nós tem que entender que cada um é um filho único, pessoal, um amor intransferível, convidado a uma vida eterna. O que você vai fazer com esse anúncio? É um problema pessoal. Mas você não pode morrer sem saber disso. Todos nós temos que saber disso. Jesus fala para o místico, a comida, se você não der, outro dará para alguém. Mas, porque isso passa. Mas a fome espiritual será eterna. Então, se eu tenho um tesouro para dar para alguém, a coisa mais preciosa, a maior riqueza que eu posso dar para qualquer um de vocês, e vocês para qualquer um, é Jesus. Ele é a maior riqueza da nossa vida. Não existe igual. Alguém que nos criou para viver eternamente, que nos ama, que cuida de nós e que é vivo, que anda conosco. O dia que a gente descobre isso, a gente é simplesmente insuportável. Porque a gente tem Deus vivo conosco. Qual é o nível de preocupação? Não deveria ter nenhuma mais. Ok? Então, quando eu entendo isso, eu já aprendi como é que eu faço para dar a riqueza para o outro. E como é que eu posso fazer algo que pode agradar a Deus? O que eu posso dar para Deus que de verdade é um presente? O que nós podemos dar para Deus? Além do nosso amor, além da nossa gratidão, do reconhecimento, o que eu posso dar a Ele que vai de verdade encher o coração de Deus? Dar almas a Ele. Dar almas. Cada um de nós que está aqui, e o mundo inteiro, é uma alma criada por Ele, que tem a imagem dEle. Cada um de nós tem uma imagem gravada de Deus na nossa alma. Então nós temos uma pertença que foi tingida pelo sangue de Jesus. Só que a grande maioria da humanidade, nós estamos completamente enlameados do pecado. Nós precisamos de ajudar uns aos outros a achar o caminho de volta para casa, porque a gente não se salva sozinho. Nós não podemos querer chegar no céu sozinho.
Então nós temos que trabalhar para dar almas para Deus. Compreende? Então, quando eu rezo por alguém, quando eu estou intercedendo por alguém, eu estou pedindo, clamando pela vida do outro, pela salvação do outro, se eu estou rezando pela vida espiritual do outro. Qual é a necessidade que eu vou apresentar a Deus? Senhor, ele precisa de conversão. Senhor, ajuda ele a ser salvo. Né? Então, Santa Faustina, eu vou esquecer o local do diário dela, um dia ela termina de receber a Eucaristia e estava dentro da igreja fazendo adoração. Quando ela está andando no corredor para chegar no quarto dela, aparece inúmeros cachorros, daqueles tranquilos, né? E falam com ela assim: nós queremos te estraçalhar, não vai sobrar nada seu, nada, porque você hoje tirou muitas almas da possibilidade de ir para o inferno. Pelas suas orações, você levou-las para o céu. Você não vai falar nada? Nós vamos te estraçalhar, vamos te matar. Que jeitinho dela de santo, né? Falou assim: se essa for a vontade do meu Senhor, que se faça. Eles falaram: vamos embora porque ele está aqui. Com ninguém. Compreenderam? Essa oração compassiva, essa capacidade de intercessão pelo outro, como o Padre Pio fez quantas vezes? Quantas vezes o Padre Pio lutou, e pessoalmente com o demônio, que ele apanhou, quando ele lutava para salvar uma alma. É a oração nossa, que vai ajudar o outro que ainda não enxergou nada. Vai falar: eu vou ter que rezar por... Vai. Então, quando eu apresento a doença do outro, e nós rezamos pela doença, pelo sofrimento emocional, mental, seja lá o que for, eu apresento a Jesus o outro, falei: meu irmão. Glória Polo, já contei para vocês a história dela, daquela dentista que recebe um raio. Estava ela, o marido e o sobrinho chegando na faculdade, não sei se é na Colômbia, e o sobrinho morre, o marido não acontece nada, e ela fica gravíssima, e enquanto ela está, o pessoal está decidindo se reanima ou não, Glória, ela está diante de Deus. E entre as conversas, depois vocês podem ver, está na internet, ela fala, Deus fala: sabe por que você tem uma chance de voltar, Glória? Por causa daquele seu irmão ali, ó, um pobrezinho camponês, que foi numa venda comprar, aquelas vendinhas de roça que tem de tudo, foi comprar alguma coisa, e a capa do jornal, a primeira página do jornal era o acidente. Então, Jesus fala: olha ele, e ele ajoelhava e falava assim: Jesus, salva minha irmãzinha. E fala: por causa da oração desse justo, você terá chance de voltar. Então, fala: mas quem sou eu? Não somos nós. Que na verdade é o trabalho do Espírito Santo em nós. Não está escrito que a gente não sabe rezar, que o Espírito Santo que vai rezar em nós, que vai ter os gemidos inefáveis, porque a gente não sabe o que pedir a Deus. Então nós vamos nos colocar diante dele e falar: eis-me aqui. Que o Espírito Santo possa clamar por mim aquilo que eu não sei. Mas na hora que a gente for reunir para rezar por alguém, nós vamos apresentar aquela dor, aquele sofrimento, aquela situação. Nós não vamos dar sugestão para Jesus. Nós vamos rezar fervorosamente por alguém. E é assim que, quando a gente faz, há um teólogo alemão que diz que quando a gente faz isso, a gente dá ao outro, ao meu irmão, o mesmo direito que eu tenho. Qual é? De estar diante de Jesus e receber dele a misericórdia. Então, quando eu intercedo por alguém, eu coloco o meu irmão diante de Deus e falo: Jesus, por ele. Então, através de nós e por nós, essa pessoa recebe a coragem, recebe a força, pode receber a cura. Através da nossa oração. Não somos nós que estamos fazendo, ok? É o Espírito Santo através.
É quando eu vou entrar de verdade em oração por aquele que está sofrendo. Eu, naquele momento, sou eu que estou sofrendo nele. Estou rezando pelos desempregados, estou rezando pelo Papa, estou rezando por aqueles que não conhecem a Deus, estou rezando por uma criança doente, estou rezando por uma mãe aflita, estou rezando. Essa chama-se oração compassiva. Essa é uma oração que tem um peso que nós, como cristãos, não podemos abrir mão. E nós temos que rezar uns pelos outros, que nós vimos que o que aconteceu, e Pedro foi libertado. Imagina, um anjo entrou, soltou Pedro, ninguém viu nada, saiu. Porque é o poder de Deus, é Deus que faz tudo. Nós podemos fazer o quê? Ajoelhar e rezar. Falar com ele: Senhor, eu não posso nada, mas eu vim trazer a situação do meu irmão. Me ajuda. Eu quero rezar pela vida dele. Quero rezar pela salvação dele. Eu quero rezar para que a sua misericórdia o alcance. Isso é exercer a compaixão, é exercer a misericórdia uns com os outros, porque somos irmãos, gente. Isso, quanto mais a gente rezar, mais nós vamos entender o compromisso que temos uns com os outros. Isso é mais forte do que a gente imagina. É aquela pergunta que Deus faz quando ele encontra Caim. Onde está o seu irmão? Ele falou: não vi não, tinha acabado de matar. Onde ele está? Então nós temos um compromisso. Fala: eu não posso fazer nada pelo... Pode, vamos ajoelhar e rezar. Vamos reunir mais de uma pessoa, vamos interceder pela vida do outro. Isso é a oração. Mas Jesus falou uma outra coisa fácil, muito fácil. Até Mateus, capítulo 5, versículo 44, ele fala assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, e desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Essa frase é alegria. Mas nós não podemos fingir que ela não existe. Então, nós temos que pedir a Jesus a graça de rezar, de apresentar a Ele aqueles que nos fazem mal, que nos frustram, que nos decepcionam, que nos traem. Aqueles que fazem a nossa vida ficar mais difícil, mais pesada. Você fala: melhor matar, né? Não, ele falou: nada, né? Ajoelhar e rezar pelo irmãozinho. Fala que Jesus, ó, o irmãozinho está comportando bem, não. Então reza por ele. Rezar por aqueles que te fazem mal. Você sabe que isso é uma coisa tão séria que diante dos santos, esse é um critério de santidade. Quando você começa a rezar pelos inimigos, por aquele que você tem uma repulsa, por aquele que te faz mal. Você imaginou que você vai ajoelhar e vai ter um tempo do seu dia para rezar pelos seus inimigos? Não é simples, a gente precisa da graça de Deus. Então, a gente vai compreendendo que na nossa vida espiritual, qualquer coisa que eu ganho é graça. Como é que eu vou aprender a entender que a minha vida de oração é uma vida de disciplina, de paciência? Que eu vou entender que primeiro, que eu fico achando que não estou fazendo nada. Não está, você está rezando. Você está diante do único que muda qualquer coisa numa fração de segundo. Tira a ilusão que você é capaz de fazer, porque a gente vive na ilusão. Jesus fala assim: confie em mim e não nas suas mãos. Até a gente mudar essa mentalidade, porque a gente carrega na sociedade que eu tenho que fazer. Então a gente se comporta igual um menino impaciente. Vocês podem até concordar com o que eu estou falando, e depois falam: não, eu tenho que fazer, ué. Não, nós temos que rezar. Lembra da Santa... Não, estou vendo ela na minha frente, não estou lembrando. Lá da Índia, gente, como é que chama? Santa Madre Teresa de Calcutá.
Quanto tempo ela ficava em adoração antes de fazer alguma coisa? Em torno de 1 hora. Então ela fala, quanto mais problemas, mais tempo de joelho. Depois você sai para fazer. Primeiro reza, depois vai fazer. Nós fazemos o contrário. Primeiro a gente sai fazendo, atropelamos tudo, não deixamos o Espírito Santo fazer. Por isso que eu falei que a gente dá nó no coitado do Espírito Santo. Tanto impulso que a gente tem. A gente faz a coisa absolutamente impulsiva e fazemos errado. Hoje nós precisamos de entender essa graça. Hoje é muita graça para pedir a Jesus. Fala, Jesus, eu não consigo nenhum caminho espiritual se eu não aprender a ter paciência. E entender que primeiro eu tenho que rezar, para depois fazer. Porque se eu já entreguei para o Senhor vai encurtar tudo. Isso é uma coisa extraordinária. Isso é tão extraordinário que eu tenho uma certa inveja da Santa Faustina. Faustina estava no retiro, ela ia para a palestra, e Jesus falou, vai não, Faustina, vai não, deixa eu te explicar. O que você vai escutar em 1 hora, eu te dou em 1 minuto. Falei, você podia começar a fazer isso comigo também. Porque ele ficou ciúminho dela. Por que você mandou, o que você vai escutar em 1 hora, eu te dou em 1 minuto. Entenderam a diferença? O dia que a gente aprender primeiro a rezar, aprenda a rezar antes de uma reunião difícil. Antes de uma situação difícil, fala com ele, vá antes e me ajude. Vá antes e prepara o ambiente. Você chegar lá, a situação já está resolvida, você só chegou. É extraordinário. E o dia que a gente aprender a contar com Ele para nos ajudar em tudo, e tudo apresentar a Ele, nós vamos ter tempo até de ficar à toa. Vocês estão achando que eu estou brincando ou não? Porque Ele pode tudo. Difícil é pôr gente de joelho ali. Não é? Chama, alguém te convida assim, vamos rezar o rosário, você fala, quanto tempo? 1 hora? Você está doida, Filó? Estou falando mentira, gente? Estou não. Estou não. Nos convencer que a oração, por isso é uma disciplina, porque é um esforço humano. É muita coisa que tem que mudar em nós, por isso é graça de Deus. Porque por mim sozinha, que dia que eu vou ter essa força? Que dia que eu vou dar conta de caminhar sem a graça de Deus, que vai me dar a paciência da oração? Então hoje nós vamos pedir a Jesus a disciplina. Vocês entenderam que a gente precisa de paciência para rezar? Então a disciplina da paciência para ter uma vida de oração. Entender que dentro da oração nós temos a oração compassiva, que nós vamos rezar uns pelos outros. E a outra oração que Jesus nos pediu para rezar pelos inimigos, por aqueles que nos fazem mal, nos perseguem. Está em Mateus 5, versículo 44. Está vendo como que viver a palavra de Deus e ser cristão não é uma coisa simples, mas é graça. E hoje a graça de hoje é disciplina de oração. Me dê a paciência de ajoelhar e rezar o rosário. Me dê a paciência de todos os dias ter um horário onde eu e o Senhor somente, esquecendo o universo acontecendo. A coisa mais importante, eu estou diante daquele que é o dono de tudo. Eu preciso ter um tempo de oração, senão eu não caminho. Fala, Filó, eu não consegui nenhum progresso espiritual. Eu te pergunto, quanto tempo você está rezando? Essa foi a pergunta de Madre Teresa para o sacerdote, né? Que queria um encontro com ela, estava aflito, queria falar, insistiu, e ele decorou tudo que ele fazia das obras beneficentes. Esperando que Madre Teresa ia perguntar. E Madre Teresa olhou para ele, segurou a mãozinha dele e falou assim, quanto tempo você reza por dia? Qual morreu? Aí ele falou, eu celebro uma missa, rezo o terço e o breviário. Ela falou, só? Isso é nada. Ok? Então hoje nós aprendemos, nós vamos sair daqui com essa lição, que deixou todo mundo de cabelo arrepiado. Mas eu trouxe só o que está na palavra de Deus.
não trouxe nada fora da palavra de Deus. É isso que a gente precisa aprender. Isso é graça sobre graça que nós vamos pedir hoje a Nossa Senhora que nos conceda. E aí, falando de oração, eu trouxe de Nossa Senhora das Lágrimas, né? De Nossa Senhora das Lágrimas, que conversa com a irmã Amália, em Campinas. Além do livro, tem esse devocionário das lágrimas. E aqui um dia, a irmã Amália faz uma pergunta para Jesus. E eu achei que essa pergunta tinha tudo a ver com o fato de hoje a gente estar falando de oração. Ela pergunta assim para ele. E ela começa assim: perguntei um dia ao bom Deus. Ela entrava em êxtase, ela via Jesus, conversava com ele. Essa mulher teve todos os estigmas de Jesus, né? Para quem não viu a história dela, teve todos. Até onde Jesus caiu e ralou o joelho, ela tem a marca e sangrou. Tudo. Ela teve tudo. Ela sangrava o dia inteiro, todos os dias. E ela entrava em êxtase e conversava com ele. E ele que dita esse terço que nós vamos rezar. E como é homem, todos os terços que Jesus ensinou a rezar são curtos, são simples. Quando Nossa Senhora aparece para ela, Nossa Senhora entrega ali, daquela forma ali, ó. Ela fala: essa é a minha coroa de lágrimas, e fala: a forma de rezar é como meu filho ensinou. Não acrescenta mais nada. São 7 mistérios, porque são 7 dores, com 7 contas, simples assim. Tudo de Deus é simples e barato, quando não é de graça. Aí ela pergunta para Jesus assim: por que certas almas que vivem no vosso amor, que rezam, temem a morte? Alguém que tem medo de morrer? Imagina, filho, apavorada quando fala que vai chegar a morte. Por que temem a morte? Não é ela a porta do paraíso? Aí Jesus respondeu: minha filha, a morte é temível porque ela é castigo do pecado. Não foi por isso que a morte entrou no mundo? Não foi por causa do pecado de Adão? Porque não era para a gente morrer, compreenderam? Muito bem. É terrível em si, mas escuta o que eu vou lhe dizer. Eis que há um farol que ilumina. Quem é o farol? Quem vocês acham que é o farol que ilumina? Na hora da morte, quem é? É Nossa Senhora, gente. Ela é o farol. Olha o que Jesus fala. É minha mãe. No meio das vascas da morte, quando o inimigo se levanta com mais ferocidade para roubar-me essas almas queridas, na hora da morte, gente, há uma luta espiritual pela sua alma. Eu já presenciei várias. Isso é real. Existe uma luta espiritual pela alma. Então, quando o inimigo se levanta para poder buscar a alma, quando eu falo que a gente presenciou, porque a gente via o tumulto da alma para morrer, da criança para morrer. A gente via a guerra, né, espiritual, que a gente ficava rezando até a criança conseguir se entregar, né? E como eu acompanhei alguns adultos, você via nitidamente tinha uma guerra espiritual, que muitas vezes era preciso chamar sacerdote. E aí Jesus fala: eis que minha mãe, no meio deste mar encapelado, brilha qual luzeiro luminoso, e mostra-lhes que é a mãe também dos pecadores, mãe dos aflitos. Mostra-lhes que ela é minha mãe e que há de advogar sua causa ante o tribunal das contas. Nossa Senhora é a nossa advogada. Ela nos justifica diante dele, é a coisa mais bonitinha. Aí Jesus fala assim: filha, eu quero te explicar. O que eu quero te dizer é que se meus filhos, quando rezassem bem, não temeriam a morte. Ele fala: quando vocês recitam Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, o que a gente fala? Agora e na hora da nossa morte.
Jesus fala: se rezassem bem na vida, não temeriam a... Isso é o que ele falou, foi ou não? Quem é verdadeiro devoto de minha mãe, morre com sorriso nos lábios, porque ela assiste na hora da morte a todos os meus filhos. A seus devotos ela sorri, porque nessa hora suprema, os verdadeiros devotos seus já têm a aventura de haver. Pode imaginar? Que nós que somos devotos de Nossa Senhora, na hora da morte nós vamos vê-la a sorrir? Já imaginaram isso? Isso é uma coisa extraordinária, gente. Aí ele fala assim: aos pobres pecadores, porém, para não morrerem impertinentes, quer dizer, aqueles que não a conhecem, não rezam, da mesma forma ela vem assistir para ver se ainda consegue abrandar seus corações, pois esses pobres não têm a aventura de haver, porque estão no pecado. Mas para aqueles que são devotos dela, na hora da morte nós vamos vê-la. Olha que alegria! Minha filha, quão bom é ser devoto de minha mãe! Como me alegra os corações que nela confiam, porque ainda tenho a esperança de o salvar. Sim, quem confia em minha mãe não pode cometer o pecado, porque quem ama a mãe não quer desprezar o filho. Além disso, quem confiar nela já me ama, porque não se pode confiar em quem não se conhece. E quem conhece as qualidades de Maria tem de me dar honra e glória, porque tudo que pertence a Maria é meu, fui eu que assim a preparei. Mãe que tanto amo e na qual acho minhas delícias, como é bom conhecer minha mãe. Quem conhecer esta mãe amável e a invocar na vida com confiança, no meio dos estertores da agonia, encontrará este farol luminoso que lhe mostrará as portas do paraíso. Ela é a porta do céu. Maria vai abrir a porta e falar: pode entrar, a casa é sua. Jesus, ele assina Jesus, sempre Jesus, amável. Então hoje nós vimos o poder da oração compassiva, da oração que a gente reza pelos inimigos, e a importância de confiar naquela que será o farol da nossa vida, que vai abrir as portas do céu para nós. Então agora nós vamos rezar para Nossa Senhora, e hoje nós vamos colocar diante dela. Jesus fala assim, para quem não conhece a história: eu guardei as lágrimas da minha mãe por 20 séculos, que foi tudo que Nossa Senhora chorou no caminho do Calvário. Tudo que vocês pedirem, pelas lágrimas da minha mãe, ele fala, eu sou amorosamente obrigado a conceder. Então, na hora que a gente rezar, ali agora, que eu vou ajoelhar, quem quiser ajoelha, quem não quiser fica sentado, peça a Nossa Senhora, o que você precisa hoje? Ou quem que você ama precisa? E vocês poderão ver os milagres acontecer, né? Então, antes de eu rezar, fale para nós. Você teve a experiência de viver. Vem cá. Ela vai contar para vocês a experiência com Nossa Senhora das Lágrimas, do que ela teve a oportunidade de viver. Boa noite, gente. Eu vou contar para vocês o que eu passei o ano passado. Eu senti mal, tive uma pancreatite, aí fiquei mal, aí descobriram que tinha um pólipo no pâncreas. E assim, meio estranho, porque aquele pólipo lá no pâncreas, e aí todo mundo ficou, os médicos ficaram
fazendo os exames, fiz 1000 exames, e aí eles estavam com medo de ser o pior. Aí eu cheguei um dia aqui, no domingo, a doutora Filó falou comigo: você conhece a Nossa Senhora das Lágrimas? Eu falei assim: já ouvi falar, mas eu não conhecia. Mas aí ela falou assim: reza para ela e eu vou rezar para você também. Vou rezar um terço para Nossa Senhora das Lágrimas. E aí eu também, no mesmo dia, eu já comprei pela internet um terço da Nossa Senhora das Lágrimas, fiquei rezando, tal. E aí eu ia fazer uma cirurgia. A doutora Flor falou comigo assim: você vai ver, Heloísa, quando eles olharem lá, não vai ter mais nada, não vai ter nada no seu pâncreas. Eu falei: ai, se Deus quiser, né? Mas assim, a gente fica meio assim, né? Estava lá, né? Já tinha feito 1000 exames, estava lá. E aí eu fui para a cirurgia. Aí, quando eu acordei, eu só vi assim, o médico falando comigo. Não tinha nada, Luiz. Eu lembrei na hora da doutora Flor falando comigo. Sumiu, não tem mais nada. Foi assim, gente, impressionante. Os médicos não acreditavam. Eles falaram assim, que eles passaram a câmera lá 1000 vezes para lá, para cá. Mesmo assim, fizeram biópsia lá da parede do ducto pancreático para ver se tinha alguma coisa. E não tinha mais nada. Então, assim, isso aconteceu comigo o ano passado. Aí foi em fim de novembro, começo de dezembro. Depois disso, eu já fiz mais exames, endoscopia, ecoendoscopia, não sei o que, para ver realmente, para certificar, e realmente não tem mais nada. Então, assim, isso foi uma bênção que eu recebi. Nossa Senhora das Lágrimas intercedeu por mim. Então, assim, a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar, porque realmente ela faz isso por nós, tá? Obrigada, querida. Obrigada. Que assim, né, gente? A gente fala: ah, eu vou rezar por você. O povo não acredita que a gente vai rezar, né? A gente reza mesmo. Intercede. E a gente pensa assim: ah, um terço? Um terço? Isso aqui vai mudar alguma coisa? Mas a gente não entendeu que isso aqui é a maior arma que a gente carrega na vida. A gente não tem dimensão. Eu falo que a gente não tem dimensão que a vida espiritual ela é real. Que Deus é real. Que Jesus, quando eu falo que Ele olha para você, que Ele caminha do seu lado, Ele anda com você. Que quando você reza para o seu anjo da guarda, Ele está do seu lado. Que quando eu chamo Nossa Senhora, eu sei que ela está intercedendo por nós diante dEle. Que cada Ave Maria que a gente reza, que fala, rogai por nós pecadores agora, e ela cutuca Ele e fala, agora. Que é mãe. Então, se essas coisas tiverem oportunidade de chegar na nossa mão, é para que a gente possa usar. Eu lembro que quando eu falei com ela, ela ficou assim, falou, deve ser louca, né? Eu falei, eu vou rezar para você. Ela falou, não reza nada. Vou rezar, de verdade. Porque não é fácil passar por um problema, ficou internada, pancreatite, não é brincadeira. Um problema no fígado, tem que operar, não vai operar, de repente os médicos olham, não acham nada, voltam, chamam outra equipe, olham, cadê? Não tem nada. Porque Deus é Deus. A gente precisa aprender a confiar nisso e viver uma vida cristã de verdade e saber que o que a gente está falando é real, não é uma brincadeira, é de verdade. Então eu pedi a ela que contasse esse processo, porque são tantos casos e o testemunho ele arrasta, fala de verdade, não pode confiar, porque esse povo rezou e ficou curado. Deixaram os médicos sem entender o que ela fez. Ela fez o quê? Rezou. Primeiro reza, depois faz. Então agora vocês vão pensar, né? Então, aquilo que eu falei com vocês quando Jesus fala, minha filha, o que os homens me pedem pelas lágrimas de minha mãe,
Eu amorosamente concedo, ele falou 8 de novembro de 1929. Imagina quantos anos tem essa aparição. Quanto tempo tem que a gente está sabendo disso? É porque é preciso, são tantas graças derramadas, por isso demora tanto para chegar na nossa mão. Então, faço questão de rezar sempre com vocês, né? Nossa Senhora fala em 8 de março de 1930, esta é a coroa de minhas lágrimas, por meio desta coroa o demônio será derrotado e o poder do inferno destruído. Vamos rezar agora, aproveita, peça o que vocês desejarem. Experimente o que é a intercessão de uma mãe, não é? Quem puder, ajoelha, e quem não puder, fica sentado e vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eis-nos aqui aos vossos pés, ó Dulcíssimo Jesus manietado, para vos oferecermos as lágrimas daquela que com tanto amor vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom Mestre, que nós saibamos aproveitar da lição que elas nos dão, para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade, possamos um dia no céu vos louvar por toda a eternidade. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais os ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais os ama nos céus. Para cá. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima.
Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais os ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais os ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. As lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. E que mais vos ama no céu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. Os ama no céu. Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós os pedimos que junteis os vossos rogos aos nossos, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos em nome das vossas lágrimas de mãe, ouça as nossas preces. Peça a Jesus agora, o que mais hoje você precisa da intercessão de Nossa Senhora? Peça a graça a ela, com certeza de que ela intercederá por você. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada, vamos sentar? Tem um lugar aqui na frente, tem lugar aqui, ó, se alguém quiser sentar. Tem lugar ali do ladinho. Se quiser... Ali tem espaço. Aqui tem lugar, ó. Ali, ó, tem 4 lugares. Pode assentar ali do lado. Não fique em pé, não. Tem lugar aqui, ó, na frente. Nós estamos no caminho, no tempo da Quaresma, onde nós estamos revendo a nossa caminhada espiritual, não é isso? Cada tempo, cada semana a gente tem discutido uma parte nesse caminho. E essa semana nós precisamos discutir
que nós temos sede? Vocês já pensaram? O que você tem sede? Às vezes a gente não pensa nisso, que a gente pensa que a gente tem sede só de água. E se vocês abrirem Apocalipse 22, último livro da Bíblia, é o último. Vou ensinar vocês a mexer nisso. Último. Na penúltima página lá, 22. É a última frase que Jesus diz. De todo o conjunto da Bíblia, é a última frase que ele fala, e ele fala assim: que o sedento venha e quem o deseja, receba de graça, receba gratuitamente da água da vida. Quando a gente escuta isso aqui, no final do livro, a gente pensa, mas esse assunto já não acabou, né? Jesus falou isso para a samaritana lá em João, e ele está falando aqui de novo para nós em Apocalipse, porque nós estamos no aberto ainda, nossa vida está no inacabado. Nós não falamos semana passada que a gente está no sexto dia que a gente está inacabado, que a gente ainda não se completou. Então Deus vem à minha vida, vem à sua vida, vem à vida de cada um de nós, no aberto, no inacabado. Mas é tão maravilhoso porque Ele só convida, Ele fala assim: quem deseja, para quem desejar, vai receber de graça. Porque Ele sabe que nós não somos capazes de buscar por nós mesmos aquele que nos sacia. Então o que Ele vai nos dar é de graça. Isso lembra o que está lá em Isaías. Se vocês abrirem Isaías 55, no versículo 1, está escrito assim: todos vós que tendes sede, vinde à água. Vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Comprai sem dinheiro e sem pagar vinho e leite. Por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer? Então presta atenção naquilo que nos questiona. Por que nós gastamos? Por que a gente gasta o dinheiro com aquilo que não nos alimenta de verdade? Por que nós gastamos o produto de tudo com aquilo que de verdade não te dá a saciedade vital, que não te dá o prazer vital, e você se gasta se consumindo naquilo que não te dá a vida? É preciso se perguntar. Da mesma forma como a gente não tem fome só de pão, nós não temos sede só de água. Qual que é a nossa principal sede? É a sede de ser amado, de ser aceito. É uma sede de relação. Essa é a grande sede do ser humano. É de ser amado do ponto de vista aceito incondicionalmente. Porque o amor, ele pede eternidade. Então eu não quero um amor que acabe. O amor que a gente é chamado é um amor que é eterno. E é tão interessante que quando a gente não para pensar nisso, a gente está sempre escapando do ponto de vista espiritual. É muito difícil você perceber que você tem sede de Deus. A sede de água, a boca fica seca. O corpo te dá sinal de que você tem sede. Mas a sede espiritual, a gente mascara ela. A gente está sempre escapando. A gente nunca tem tempo, a gente nunca pensa. Tem os escapismos. A gente fala, imagina, eu estou no mundo hipertecnológico, tudo tem que ser agora, rápido. E a gente esquece que a rapidez está diretamente proporcional ao esquecimento. E a lentidão diretamente proporcional à memória. Então, por que nós estamos tentando disfarçar? É porque às vezes a sede em nós, ela se mostra como agressividade. Lembra da primeira leitura de domingo? Quando Moisés estava no deserto com o povo e que faltava água, eles estavam com sede. Moisés falou com Deus: se o senhor não formar água para mim,
Vai ser pobre, eles vão me matar, eles vão me apedrejar. Então, às vezes, porque muitas vezes a sede em nós é uma dor que a gente esconde, que a gente não fala, que a gente não mostra que de verdade a nossa sede é de Deus e só. O único amor que basta no nosso coração é Ele. O único bem que a gente busca de verdade é Ele. Mas a gente mascara, como é difícil para nós assumirmos que tem sede de Deus. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente quer evitar esse assunto. A gente quer dar um jeito de resolver isso na nossa vida de uma forma muito prática. O Pequeno Príncipe, naquele livro, grande, a maioria deve ter lido. O dia que ele sai do planeta dele, ele encontra um homem vendendo pílulas. E ele fala com ele: olá, tudo bem? Ele fala: tudo bem. O que você está vendendo? Pílula. Para quê? É para matar a sede. Você toma uma por semana. Pílula para matar a sede? É. Mas isso é para quê? Eles fizeram vários estudos e isso vai economizar 53 minutos da sua semana. E o Pequeno Príncipe falou assim: e o que eu faço com 53 minutos? Mas você pode fazer o que você quiser. Aí o Pequeno Príncipe pensou: se eu tivesse 53 minutos, eu iria caminhar bem devagar para uma fonte. Então, quando a gente tenta escapar disso e fica tentando que na minha vida eu vou arrumar soluções rápidas para essa sede que eu tenho dentro de mim, ser amado, e fico procurando o amor onde ele não está, e fico gastando dinheiro onde não vai me saciar. Eu muitas vezes, enquanto eu nego isso e fico procurando essas pílulas para resolver a minha vida, eu caio nos braços do consumismo. E aí eu confundo desejo com necessidade, que é coisa completamente diferente. Porque a necessidade é aquilo que meu dinheiro paga, desejo não. Então, o mundo te mostra o desejo, a necessidade, como uma vitrine bem iluminada. Ela põe um produto ali, você fala: uau! Aí, ao que você compra, você fica encantado até comprar. A hora que você compra e está na fila para pagar, e já não está brilhando. Quando você chega dentro de casa, é como se a posse fizesse ele ser desvalorizado. Aí quando você chega dentro de casa, você fala: é isso que eu comprei? Aí isso vai te trazer uma angústia e vai te fazendo voltar nesse ciclo alucinado do consumo, e que vai te deixando cada vez mais carente, porque você está buscando a sua fome, a sua necessidade, a sua sede, no lugar onde você não vai ser saciado. Ao invés de eu procurar a minha sede, a minha fonte que mata a minha sede, ali, de graça. De graça. Mas enquanto eu não entender que isso é de graça, e Jesus fala de graça. Por que a gente faz isso? Porque igual a samaritana conversando com Jesus, se vocês quiserem abrir, está em João capítulo 4, que Jesus, quando conversa com a samaritana, conversa samaritana com Jesus é igual a nossa, é mais um desconversar do que um conversar. Jesus fala com ela: se você conhecesse o dom de Deus, se conhecesse quem está aqui conversando com você, se a gente tivesse certeza que fôssemos amados como somos, se de verdade a gente acreditasse que a gente é aceito do jeito que a gente é, se de verdade entendêssemos que somos chamados a uma eternidade. A gente não pensa nisso. E aí quando Jesus fala com ela fala igual a gente faria: mas o senhor nem tem vasilha, o poço é fundo. A gente fica arrumando alternativa para Deus. O senhor não é capaz, Senhor, o senhor não tem braço aqui para chegar. É porque para a gente poder viver uma relação com Deus, uma vida espiritual, a vida espiritual tem que ser concreta, gente, ela não é um chapéu que voa. Deus precisa da sua história, da sua existência, para que o assunto aconteça. Deus não vai fazer alguma coisa acontecer numa ilusão, não naquilo que você finge que é. Deus só pode trabalhar naquilo que somos.
É preciso que a gente tome posse daquilo que somos. Então, para que eu possa caminhar com Deus, aqui eu tenho que... Por que não acontece? Porque a gente não está inteiro diante de Deus. Nós estamos aqui pela metade, igual era a samaritana. A gente crê, mas não crê totalmente. Qual é a dificuldade de fazer o mergulho? Só Deus sabe. Quantos entraves, quantas coisas estão, quantos obstáculos estão dentro de nós, que não nos deixa de verdade viver a nossa conversão. Nosso processo de conversão, ele não é uma brincadeira. Ele é lento porque nós somos resistentes em entregar a Deus. Nós resistimos a Ele. Nós não nos entregamos a Ele. Então isso tudo aqui é para fazer você pensar, o que de verdade mata o seu desejo de ser amado? O que de verdade te coloca de pé na sua caminhada? O que de verdade te mantém hidratado para ir até o fim? O que é que te alimenta? E a gente não pensa, porque a gente busca as coisas onde elas não estão. Por isso a gente fica tão frustrado. A gente crê, mas não crê de verdade. A gente está de pé, presente, mas mais ou menos presente. Deus sabe quantas batalhas nós temos que vencer dentro de nós, não é de fora. Porque Jesus fala, se quiseres, é de graça. Não precisa gastar com isso. Isso é só um querer seu para que você receba de graça. O Espírito Santo para que possa te mudar, para que possa te transformar, para que você possa ter uma vida de verdade espiritual, de verdade caminhar na minha presença, de verdade construir a sua história, de verdade caminhar comigo sabendo que a morte não vai encerrar, que ela é só uma porta que se abre, que nós não vamos estar todo mundo junto um dia. Mas como nos custa nosso processo de conversão? A gente fica com um pé lá e um pé em Deus. Um pé no mundo e um pé aqui. Por que para nós é tão difícil se soltar? Qual é o nível da nossa resistência? Nós estamos vivendo mais uma quaresma. Não podemos chegar na Páscoa do mesmo jeito que estamos aqui. É preciso pensar de verdade. O que de verdade é essencial na minha vida? Qual é de verdade o seu desejo? O quanto é difícil para nós assumirmos que o nosso desejo é de eternidade. O que nós desejamos de verdade? Nós desejamos Deus. Ele é o único que sacia a nossa sede. É o único que acalma o nosso coração. É o único que nos dá sustentação para o caminho. É o único, em nenhum outro lugar vamos encontrar. É o único que pode pegar a nossa vida do jeito que está e fazer aquilo que Ele sonhou que seria, se nós deixarmos. Porque o que é encantador em Deus é a liberdade. Se quiseres. Se quiseres. Se quiseres, você vai ser saciado. Se quiseres, será entender que é amado. A nossa resistência é impressionante porque a gente é muito autossuficiente. A gente é rígido, a gente acha que a gente é capaz de tudo sozinho. Não somos capazes de nada. Então, aprender a entender essa conversa maravilhosa, que eu só peguei a questão da sede, com Jesus e a samaritana, aonde eu posso pedir a Ele que faça, Senhor, eu sou esse barro, que eu faça, o Senhor é o oleiro, quebra o barro e faz de novo o vaso. Me ajude a entender a que sou chamado. Me ajude a entender a dimensão da minha vida espiritual. Me ajude a entender que eu não fui feito só para aqui, mas para mais do que isso. Me ajude a compreender. Não é fácil, né? É um processo, porque o nosso processo de conversão, ele tem que caminhar conosco, nós temos que ser transformados. É um passo de cada vez, porque o nosso passo tem que comprometer com as nossas atitudes aquilo que eu passei a acreditar. E às vezes a gente não quer se comprometer. Assumir a nossa fé, de verdade, viver uma vida espiritual com consciência
Eu preciso entender que as coisas com Deus é uma abertura de consciência, é um despertar. Eu preciso me despertar do ponto de vista da consciência. Para que eu fui chamado? Para uma vida que é eterna. Ela não vai encerrar aqui quando eu fechar os meus olhos, ela vai se abrir. Como é que eu estou me preparando para esse dia? Como é que eu estou vivendo a minha vida aqui sabendo que eu tenho um fim? Que o fim tem que iluminar meu caminho. Com que consciência eu caminho? Desejando esse Deus, esse Deus que vai me transformar, vai fazer de mim também uma fonte de água viva. Isso é tão maravilhoso, porque Jesus, tudo que Ele nos oferece é para muito mais além do que a gente pode imaginar. Ele é o Deus da abundância. A única coisa que precisa para que a gente possa ser transformado é uma coisinha única. Eu falar, eu quero. Porque enquanto você não quiser, Ele não vai te invadir. Mas se você quiser ser despertado a sua consciência, que o seu desejo na vida, às vezes aquilo que você está buscando, ficar feliz, aonde você está colocando a sua felicidade, aonde você está se gastando e se consumindo, não está te trazendo a felicidade, porque a gente está buscando as coisas no lugar errado. A gente está buscando o amor infinito onde ele não existe. Eu estou cobrando do outro uma infinitude que ele não tem para me dar. Sendo que é tão pertinho a fonte, e eu gasto tanto para ir tão longe, ser enganado, ser iludido. E aqui, é tão pertinho. Se acreditássemos que nesse momento Ele está vivo ali. Se acreditássemos que o Deus que nós recebemos na Eucaristia é vivo, a nossa vida seria de verdade transformada. Como é que eu encontro com esse fogo e nada em mim mexe? Não pode. Então é preciso que a gente pense, o que de verdade mata a minha sede? Que sede que é que eu tenho dentro de mim? Qual é o verdadeiro desejo da minha vida? Nosso desejo é de ver a Deus. Se eu quero vê-lo, é porque Ele colocou esse desejo no nosso coração. E isso será possível. Você crê de verdade que um dia você vai vê-lo? Aquilo que Jó falou, esses olhos irão contemplar o Deus que me criou? Os meus olhos irão vê-lo. Então, se Ele colocou esse desejo no nosso coração, esse desejo de ser amado incondicionalmente, de ser aceito incondicionalmente, quanta dor em nós, porque nos sentimos inadequados, não aceitos, não amados, porque buscamos isso onde o amor não está. Pensem nisso. Essas conversas todas são para nos provocar, para a gente pensar a diferença do desejo com a necessidade, porque às vezes a gente acha que satisfez o nosso desejo com a casa que você sonhou, com o avião que você comprou, com o sapato que você queria, maravilhoso, com a bolsa de 40 mil. Isso é nada. Isso é muito pouco. Aí atinge aquilo e continua algo dentro de você querendo mais. Na verdade, a gente quer ser olhado, quer que alguém nos olhe com olhos de amor, de esperança e fale, tem muito mais aí do que você imagina. Eu confio em você. Eu quero que alguém me olhe para poder me mostrar aquilo que eu não sei que eu sou, mas porque Ele me olhou dentro, lá no fundo, Ele sabe aquilo que sou. Aquilo que Ele fez com Mateus, o publicano. Olhou para Mateus e não viu um cobrador de impostos. Viu um filho amado e falou, segue-me. Não se esconda dele. Não fuja do olhar dele. Não tenha medo de assumir o seu desejo, a sua incompletude. Não tenha medo de dizer a Ele, Senhor, eu estou inacabada. Senhor, tem algo dentro de mim que não sacia. Tem algo dentro de mim que eu quero mais. O que mais que eu quero? É Ele mesmo inteiro. Peça, você receberá. Peça, não tenha medo de ser desnudada por Ele. Não tenha medo de estar diante dEle. E de permitir viver uma vida espiritual real. Isso que eu falo com vocês é real, não é uma ilusão.
Deus precisou da vida de Nossa Senhora para fazer o acontecer de Deus, uma vida concreta, ok? Nossa Senhora de verdade existia, morava em Nazaré e era prometida a José. Precisou dessa vida, dessa história para fazer o plano da salvação. Ele precisa da sua vida, da sua história para um acontecer. Deus não acontece na ilusão, é na vida real. Mas é aqui nessa vida, mais ou menos, é aqui mesmo que Ele vai trabalhar. Compreendem? É aqui. Ele está sedento de você mais que você está dele. Deus tem muito mais sede de nós do que nós temos dele. Uma das palavras, das últimas palavras dele na cruz foi: tenho sede. Ele tem sede da sua vida, da sua história, do seu amor. Experimente esse período da quaresma, aonde a gente já viu na semana passada sobre a transfiguração e vimos que nós somos chamados a muito mais. Dessa vez nós estamos chamados a pensar no que de verdade sacia o seu coração. O que de verdade te deixa em paz, com o seu coração completo, mesmo que você não tenha as coisas materiais. Qual é de verdade o seu desejo? Fala com Ele. Fala: Jesus, de verdade eu quero me sentir amada, acolhida, aceita. De verdade eu quero um dia poder te ver. De verdade eu sonho com a eternidade. De verdade eu quero o céu. A gente tem que desejar. Se quiseres, receberá. E é de graça. De graça. Pensem nisso. Pense como é que você está fazendo o seu caminho espiritual. Pense como é que está difícil reconhecer que às vezes eu não estou irritada, mas eu estou desvitalizada. E a minha vida espiritual está igual àquela mulher que perdeu um dracma dos 10 que ela tinha. E eu perdi a minha inteireza. E estou aceitando viver uma vida mais ou menos. Uma vida pela metade, que é igual ganhar meio salário. Viver na metade de um quarto. E viver meia vida. Deus nos chamou para uma vida em plenitude. Ele não aceita a nossa metade. O que você perdeu dentro de você? Às vezes é a falta de confiança no amor dele. Às vezes é duvidar da bondade e da misericórdia de Deus. O que você perdeu dentro de você, que está te desvitalizando, e não você perdeu a sua energia da sua caminhada espiritual? Pensa nisso. Aonde está o seu desejo? O que foi perdido dentro de você? Porque nós temos que chegar para a Páscoa inteiros. Aproveita o momento, aonde semanas quaresma é um período de muita graça, de abundância de graça. Somos as pessoas inacabadas, a obra inacabada que Deus vai terminar. Mas é preciso que a gente queira escutar a nossa sede. Aprende a silenciar. Escute você. Escute qual sede eu tenho. Fala com Ele. É o único que resolve. É Ele, mais ninguém. Fala o que não está bom. Não tente mascarar com remédio. Não tente mascarar com pequenas pílulas que vão te dar a ilusão de que vai resolver a sua vida. O único que resolve qualquer situação nossa tem um nome, é Jesus. Não tem outro. Aprenda a te ouvir. Aprenda a te conhecer primeiro, para falar com Ele a sua verdade, para que Ele possa agir. Eu espero que de verdade vocês estejam trabalhando a sua conversão, assim como eu estou trabalhando a minha. A conversão é um processo até o final. Não acabou não, né? Que a gente vai se entregando todos os dias, mais um pouquinho, mais um pouquinho. A gente vai se abrindo a esse Deus que nos transforma, até o dia que a gente vai poder ser transfigurado, como Ele nos mostrou, como é que seremos, um dia. Mas até lá, nós temos que querer, nós temos que desejar esse Deus, como Ele nos deseja. Receba Ele. Jesus não cansa de falar: se você quiser, você poderá matar a sua sede, a sede de amor,
você jamais será abandonado, jamais será traído, jamais será trocado. Eu te pego, eu te abraço, te cuido, te entrego. Não tenham medo de viver essa experiência de entrega a um Deus verdadeiro. Não tenham medo. Vocês nunca serão decepcionados. Jamais. Jamais. Você será trocada por alguém. Jamais. O amor de Deus por nós é algo impressionante. E Ele reafirma isso quando Ele conversa sobre tudo isso aqui. O amor de Deus por cada um de nós é incondicional, é eterno, eterno, eterno e eterno. É doce. Não tenham medo de se entregar a esse Deus que é único na nossa vida. E somente Ele poderá fazer a transformação que a gente precisa para viver a vida de verdade. Não é essa coisa mais ou menos que estamos vivendo, não. Tenha coragem de hoje chegar na sua casa. Tenha coragem de se olhar, de se ver e fala: fome de que eu tenho, sede de que eu tenho. O meu desejo é de Deus. Nós estamos vivendo um mundo seco, uma secura absurda no mundo. Estamos vivendo um deserto de um mundo sem Deus. Nós que já conhecemos Ele, temos que ser a fonte de água para aqueles que ainda não conhecem essa água. Somos nós que temos que mostrar que tem uma outra fonte, que pode saciar a sua sede. Essa sede de verdade, de saber ser amado. Se a nossa vida não tiver como alicerce um amor incondicional, a gente não dá conta do caminho. E esse amor incondicional que nos sustenta é somente o amor de Deus. Que vocês nunca, nunca no caminho de vocês, por mais difícil que seja o momento que vocês estejam vivendo, duvidem desse amor, que é capaz de nos curar, capaz de nos colocar de pé, capaz de nos colocar a caminho. Somente Ele pode fazer isso. Que vocês tenham um caminhar nessa Páscoa maravilhoso. Que possa ser cada dia mais um encontro pessoal com Ele. Uma experiência rica da presença de um Deus que é vivo, está vivo e deseja uma relação viva conosco. Não esteja morto diante de Deus que está vivo. Não esteja pela metade diante dEle. Fala: Jesus, eu não quero viver uma vida pela metade. Eu não quero viver ganhando meio salário, nem morando em meio quarto. Eu quero viver de verdade uma vida inteira na sua santíssima presença. Não tenha medo de Deus. Abra para Ele, abra as portas para Ele. Deixa Ele entrar. E faça a sua vida uma vida nova. Mas somente com Ele. Sem Ele, não. Então que Deus nos dê essa graça, né? Que Nossa Senhora que se entregou a Ele, que na proposta que ela recebeu, ela disse: sim, faça-se em mim, eis aqui a serva do Senhor. Que a gente possa pedir a ela que nos ajude a nos ver e a não nos fechar para a proposta que Deus fez para nós. Há um sonho, há um projeto em cada um de nós. Nenhuma vida está aqui por acaso. Que a gente possa se colocar diante dele e falar: complete em mim o que está precisando ser completado. Me ajude a viver aquilo que o Senhor sonhou. Não o meu sonho tão pequeno, mas o seu sonho, Senhor. Não tenha medo de Deus. É claro que Ele vai virar a sua vida do avesso. Claro que Ele não entra em nenhuma vida e não deixa ela desestabiliza tudo que Ele entra, claro. Mas é para muito melhor. Não tenham medo de viver isso. Creia naquele amor que é incondicional e que vai fazer a sua vida sair de um lado para o outro,